Olá, fera! Estamos começando mais uma aula de História do Brasil. Bom, nas outras aulas, nós vimos sobre a presença holandesa aqui no Nordeste. Nós vimos nas outras aulas porque os holandeses resolveram invadir o Nordeste. Nós vimos também que os holandeses, a WC, ela enviou para cá um administrador chamado Maurício de Nassau. E nós vimos que Nassau foi demitido daqui do Nordeste. Bom, gente, no ano de 1640, aconteceu um movimento em Portugal, onde a nobreza portuguesa ela vai se rebelar contra a presença espanhola. Lembre-se que de 1580 até 1640, Portugal estava sob domínio da Espanha. Isso aí é conhecido como União Ibérica. O que acontece? Os nobres portugueses estavam cansados de pagar impostos para a Espanha. Os nobres portugueses estavam cansados do domínio espanhol. E aí esses nobres resolveram restaurar a sua independência. Esse evento ficou conhecido como Guerra de Restauração. Fera, só um detalhe, não confunda Guerra de Restauração com Guerra da Reconquista. Guerra da Reconquista é um outro assunto que tem a ver com a formação de Portugal. A Guerra da Restauração, Portugal restaura a sua independência mediante a Espanha, já que a Espanha dominava Portugal. Só que Portugal, quando se liberta da Espanha, Portugal está liso, Portugal está sem dinheiro. O que acontece? Portugal, independente agora, Portugal olhou para suas principais colônias, principalmente o Brasil e principalmente o Nordeste. Fera, a gente fala o seguinte, olha, a Holanda dominou o Brasil, a Holanda dominou o Nordeste. E você tende a pensar que os holandeses dominaram apenas o Nordeste. Não, fera. Os holandeses, a WC também dominou, os holandeses também dominaram, a WC é do Ocidente, mas os holandeses também dominaram regiões portuguesas na África. E, gente, você precisa guardar uma informação. Essas regiões portuguesas na África, as quais os holandeses dominaram, eram regiões que forneciam escravos para o Brasil. Você vai precisar dessa informação em outras aulas. Lá na frente eu retomo esse pensamento. Gente, então os holandeses também estavam lá na África. E Portugal não tem dinheiro para expulsar os holandeses do Nordeste e para expulsar os holandeses lá da África. Foi então que Portugal, em 1641, ou seja, no outro ano da sua restauração, os portugueses chamaram a Holanda para um acordo. Esse acordo ficou conhecido como Tratado de Paz e Amizade. E o que foi o Tratado de Paz e Amizade? Por esse tratado, assinado entre Portugal e Holanda, os holandeses não mais invadiriam outras regiões portuguesas no mundo. Fera, o Tratado de Paz e Amizade não é para os holandeses saírem dos territórios portugueses. Pelo Tratado de Paz e Amizade, os holandeses não vão mais anexar outras regiões portuguesas. Mas olha aqui no mapa, comigo um detalhe. Você está vendo aqui no mapa o domínio holandês, né? Que vai aqui até essa região. Você pode perceber que os holandeses ficaram aqui no litoral. Você está vendo que de 24 até 25, de 1624 até 1625, os holandeses ficaram onde? Em Salvador, tentando dominar Salvador. Mas, gente, eu acabei de falar para vocês que em 1641 houve o Tratado de Paz e Amizade, ou seja, a Holanda se comprometeria a não mais invadir regiões portuguesas pelo mundo. Mas, se você olhar no mapa, em 1641, os holandeses invadiram o Maranhão. Os holandeses não invadiram apenas o Maranhão, invadiram também regiões portuguesas em Angola, lá na África. Invadiram Luanda, lá na África. E Portugal, claro, Portugal ficou chateado com a Holanda. Portugal disse, Holanda, nós já assinamos um acordo onde você se compromete a não mais invadir regiões portuguesas, minhas regiões pelo mundo. Só que os holandeses disseram, eu menti. Tá achando ruim? Vem me enfrentar. Mas Portugal não tem condições de enfrentar os holandeses. Mas aí, gente, aconteceu um fato interessante. A Holanda vai entrar em conflito com a Inglaterra. A Holanda entra em guerra com a Inglaterra. E aqui no Nordeste também vai acontecer um fato interessante que vai beneficiar os portugueses. Os holandeses começarão a ser expulsos daqui do Nordeste. Plínio, e por que os holandeses foram expulsos daqui do Nordeste?
Deixa eu apagar aqui o mapa, por favor. Bom, os holandeses, eles serão expulsos do Nordeste por quê? Por 3 fatores. Nassau, quando foi demitido, Nassau disse, olha, tratem bem esses senhores de engenho. Mas o que acontece? Quando os holandeses entraram em guerra lá com a Inglaterra, os holandeses precisavam de dinheiro. E os senhores de engenho deviam, gente, simplesmente 75 tonéis de ouro. Gente, era muito dinheiro que os senhores de engenho deviam aos holandeses. E claro, os holandeses pediram de volta esses empréstimos. Por quê? Porque os holandeses precisam investir na guerra contra a Holanda lá na Europa. Uma outra coisa, gente, é que a junta que ficou governando aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, essa junta pôs fim à tolerância religiosa. Esse fato também vai desagradar aos senhores de engenho, vai desagradar aos nordestinos e principalmente os pernambucanos. E aí, gente, os holandeses também aumentaram os impostos, principalmente aumentaram os impostos sobre o transporte que havia aqui no Nordeste. Então, esses 3 fatores desagradaram os nordestinos, desagradaram os senhores de engenho e desagradaram os pernambucanos. E aí, gente, vai ter início a insurreição pernambucana. E o que foi a insurreição pernambucana? Foi a guerra de expulsão dos holandeses daqui do Nordeste. Fera, a insurreição pernambucana, ela também pode cair na prova, cair no Enem, com outro nome. Pode cair com o nome de Guerra da Liberdade Divina. Plínio, por que Guerra da Liberdade Divina? Fera, Guerra da Liberdade Divina, porque foi a guerra dos cristãos contra os hereges. E quem eram os cristãos? Os colonos católicos. E quem eram os hereges? Os judeus e protestantes da WC, os holandeses. Bom, gente, começou o conflito. E o exército brasileiro, gente, ele fala que esse conflito é o marco é seu marco, ou seja, o exército brasileiro fala que ele foi formado aí na guerra da insurreição pernambucana. Por que, Plínio? Por que isso? Porque, gente, a insurreição pernambucana, ela vai representar a união das 3 etnias. Fera, eu estou falando união das 3 etnias, mas no seu livro e no seu vestibular, lá no seu Enem, vai cair união das 3 raças. Plínio, como assim união das 3 raças, união das 3 etnias? O branco, o negro e o índio. Gente, cada um dos 3 grupos, eles terão seus líderes. Os brancos, eles eram liderados por quem? Por esse rapaz aqui, ó, André Vidal de Negreiros. André Vidal de Negreiros, ele liderou os brancos junto com quem? Junto com João Fernandes Vieira. E aí, quem já foi ao Recife e andou pelo bairro do Derby, sabe que ali terão algumas ruas com o nome de um desses líderes. De alguns desses líderes, aliás. Então, João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros foram os líderes dos brancos nessa guerra de expulsão dos holandeses. Depois você vai ter um líder negro chamado Henrique Dias. Henrique Dias, gente, ele também liderou o movimento de expulsão dos holandeses. Por favor, você pode até rir. Eu acho que está dando para ver só os olhos dele, né, gente? Mas ali, você está vendo aí que ele está, né, roupa branca, tem lá o fundo preto, né, e a cor negra, e está aparecendo só os olhos ali. Bom, então Henrique Dias, ele vai liderar os negros. E você vai ter o líder dos índios, chamado Felipe Camarão, que no seu livro e no seu vestibular pode não cair Felipe Camarão, pode cair Poti. Plínio, por que Poti? Porque Poti, gente, Potiguara era uma tribo indígena ao qual Felipe Camarão era oriundo. Como Potiguara significa comedores de camarão e como Felipe Camarão, como Poti, converteu-se ao cristianismo, é só você reparar pela cruzinha que tem aí no seu peito, ele adotou o nome cristão e como sobrenome Camarão em alusão à sua tribo. Então, gente, começou o conflito. E aí, gente, nesse conflito, os holandeses que tinham um bom exército, o exército holandês, que era um dos exércitos mais bem preparados da Europa, ele começou a ser derrotado. Por quê? Por fatores geográficos. Gente, os holandeses vieram para cá com o mesmo fardamento que eles utilizavam na Europa, que eles utilizavam na Holanda, um fardamento pesado, um fardamento quente. E quem já veio ao Nordeste sabe que você tem a terra e você tem o Nordeste mais perto do sol.
sabe que aqui é quente demais. Então o fardamento holandês prejudicava os soldados aqui. Por quê? Porque ele é pesado e quente. E um outro fator, os holandeses, eles comiam carne salgada, carne em conserva, comida muito conservada. Logo, essa comida ela era bastante salgada. Então, um clima quente com carne salgada, você vai ter sede. E os holandeses não tomavam água. Os holandeses tomavam vinho. Vinho quente. Quem já teve coragem de tomar vinho quente sabe que é horrível. Então, vinho quente, calor e comida salgada. O que é que os holandeses faziam? Tomavam cada vez mais vinho. Eles iam lutar bêbados. E aí, gente, claro, eles foram derrotados. Um outro fator que levou à derrota dos holandeses foi que os holandeses eles atacavam em linha. Como assim em linha? É só você lembrar da sua sala de aula. Você senta ao lado de alguns colegas e enfileirados. Então o exército holandês atacava dessa maneira, em linha. E o exército brasileiro, ele não atacava em linha. O exército brasileiro, ele atacava por emboscada. Os holandeses, então, eles chegavam em algumas regiões e os brasileiros atacavam na frente, na retaguarda e pelos lados, ou seja, desestabilizando o exército holandês. Então, gente, os holandeses ficaram cercados lá em Recife. Os holandeses chegou um momento em que não tinha mais comida e eles tiveram que comer ratos. Por quê? Porque eles estavam cercados lá em Recife. Você vai ouvir, você vai ler no seu livro várias batalhas que os holandeses travaram aqui no Nordeste, como a Batalha do Monte das Tabocas, a Batalha do Monte dos Guararapes, a batalha que ocorreu na Casa Forte, que vai originar um belo bairro de Recife, o bairro de Casa Forte. Você vai ver a Batalha de Tejuco-Papo, onde as mulheres lutaram contra os holandeses utilizando apenas baldes. Baldes com água quente e com óleo quente. Então, gente, os holandeses, eles serão derrotados. E Plínio, quem é que vai ajudar, então, o exército brasileiro? Gente, Portugal não tinha condições de ajudar o exército brasileiro. Portugal, ele vai fornecer uma pequena ajuda, que no seu livro vai estar escrito: Portugal forneceu uma pálida ajuda militar. Quem vai ajudar os brasileiros será a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra está em conflito lá na Europa contra os holandeses. E claro, gente, os holandeses também não estavam interessados no conflito aqui. Eles estavam interessados onde? Lá na Europa. Os holandeses serão expulsos. E aí, gente, a expulsão dos holandeses ela vai trazer consequências seríssimas para o Brasil. Plínio, por que a expulsão dos holandeses ela trará consequências seríssimas para o Brasil? Gente, os holandeses estavam aqui para comercializar o açúcar. Só que eles terminaram aprendendo também a técnica de produção do açúcar. Então, quando eles foram expulsos, eles foram plantar açúcar onde? Perdão, plantar cana-de-açúcar. Plantar cana-de-açúcar onde? Na América Central, nas Antilhas. E ali, gente, os holandeses produziram um açúcar de melhor qualidade e mais barato. E claro, fera, a Europa, ela desejou o quê? A Europa passou a consumir o açúcar holandês produzido nas Antilhas. Aqui atrás você está vendo o belo mapa que fala sobre a insurreição pernambucana. Que representa a insurreição pernambucana. De vez em quando, fera, alguns alunos chegam para mim e perguntam: Plínio, é verdade que os holandeses que estavam aqui no Nordeste, que estavam aqui no Brasil e que foram expulsos, boa parte desses holandeses foram para os Estados Unidos e lá fundaram Nova York? Eu digo, é verdade. Boa parte que saiu lá do Recife foi para Nova York. E eles perguntam, é verdade então que o Recife poderia ser uma Nova York? É verdade então que o Nordeste poderia ter sido outra coisa se os holandeses tivessem ficado aqui? Não, gente. Assim como os portugueses queriam explorar a riqueza, os holandeses também vieram para cá explorar a riqueza. A colonização da América do Norte foi um outro tipo de colonização que você vai ver com a professora Ana Carolina. Você vai ter o privilégio de ver essa aula com a Ana Carolina. Mas, gente, quando os holandeses forem expulsos, haverá uma decadência comercial do açúcar aqui no Brasil. Só que os holandeses não esqueceram a África. Os holandeses queriam continuar invadindo as regiões portuguesas na África. E aí o que foi que Portugal fez? Portugal, como não tinha condições de lutar contra os holandeses, Portugal chamou os holandeses para um novo acordo. No ano de 1661, Portugal chama a Holanda para um novo acordo.
Esse acordo ficou conhecido como? Esse acordo ficou conhecido como Paz de Haia. E o que estabeleceu a Paz de Haia, que foi assinada entre Portugal e a Holanda? Bom, gente, a Holanda disse, para que eu não invada outras regiões suas na África, eu quero que você, Portugal, me ressarça, ou seja, eu quero que você me pague os prejuízos que eu tive onde? Lá no Nordeste. Ou seja, os nordestinos expulsaram os holandeses aqui e os nordestinos Portugal teve que pagar os prejuízos que os holandeses tiveram aqui no Nordeste. Fera, quando Portugal restaura a sua independência, Portugal ficou uma bagunça. Por que Portugal estava uma bagunça? É só lembrar comigo, de 1580 a 1640, Portugal foi dominado pela Espanha. Então o Brasil, gente, ficou meio que jogado. De 1630 a 1654, o Nordeste está sob domínio holandês. Outra bagunça. Então Portugal perdeu meio que o controle aqui no Brasil. Quem então vai controlar? Quem então vai ter poder nesse período? Gente, quem vai ter poder nesse período são os homens bons. E quem são os homens bons? Os homens bons você pode entender como sendo os vereadores. E quem eram esses vereadores? Eram as pessoas que trabalhavam na Câmara Municipal. Esse grupo, gente, passou a ter muito poder aqui no Nordeste, aqui no Brasil. E claro, Portugal agora restaurou sua independência e Portugal está liso. Portugal precisa de dinheiro. Como Portugal precisa de dinheiro e Portugal precisa colocar ordem no Brasil, Portugal então criou um conselho chamado Conselho Ultramarino. Ainda no ano de 1642 foi criado o Conselho Ultramarino. Plínio, e qual a função do Conselho Ultramarino? Gente, a função do Conselho Ultramarino era tentar centralizar a administração do Brasil e limitar a autoridade dos colonos, como também aumentar a arrecadação portuguesa. Então, gente, Portugal, para reaver seu dinheiro, para sair do prejuízo e para colocar ordem no Brasil, Portugal criou esse Conselho Ultramarino. Com que objetivo? Centralizar a administração e arrecadar mais dinheiro. O que acontece? O que foi que Portugal fez para arrecadar mais dinheiro? Portugal criou a Companhia de Comércio do Brasil. E qual o objetivo da Companhia de Comércio? Fera, o objetivo da Companhia de Comércio era aumentar as receitas portuguesas, ou seja, aumentar o dinheiro para Portugal. E essa Companhia de Comércio, ela atuava como? Essa Companhia de Comércio, gente, ela atuava de duas maneiras, limitando o comércio dos colonos e, claro, aumentando as receitas de Portugal. Plínio, eu não estou conseguindo entender. Gente, entenda o exemplo, veja o exemplo. Vamos supor que eu fosse um membro da Companhia de Comércio do Brasil e você fosse um colono que morasse aqui no país, aqui no Brasil. Então, eu, membro da Companhia de Comércio, chegava para você e dizia, colono, tudo o que você tiver para vender, eu, Companhia de Comércio, vou comprar. Tudo que você tiver, seja açúcar, seja drogas do sertão, o que você tiver para vender, eu vou comprar. Você pode fazer polpa de pitanga, eu vou comprar a polpa de pitanga. Você pode ter chiclete para vender, eu vou comprar o chiclete. Tudo que você tiver para vender, eu, Companhia de Comércio, vou comprar. Mas tem um detalhe, colono, você só pode vender para mim, você não pode vender para mais ninguém. E aí você, então, eu vou fazer isso, aceito. E tem mais, eu, Companhia de Comércio, falar para você, colono, tem mais. Tudo o que você quiser da Europa, eu vou fornecer. O que você precisar da Europa, eu vou fornecer. Tem mais, você só pode comprar a mim. Fera, lembre-se, a Companhia de Comércio é para quê? Limitar a atividade comercial do colono e aumentar a arrecadação de Portugal. Então, gente, beleza, fizemos um acordo. Você vende para mim e você compra o que você quiser da Europa para mim. Mas vamos supor que sua esposa fosse fazer aniversário e você quisesse presentear a sua esposa, né, com um belo presente, com um presente caro. Então você, colono, ia chegar para mim, Companhia de Comércio, e ia dizer, Companhia de Comércio,
Estou querendo presentear minha esposa. Quero um Armani preto, decotado na frente, costas nuas em V. Quero que ela esteja linda na sua noite de aniversário. E quero também um Chanel número 5 para que ela ande perfumada. Aquele Chanel, aquele perfumezinho que tem um cheiro de vó. Então, gente, você, colono, pediu o quê? Pediu um Armani e pediu um perfume. Eu, companheiro de comércio, trouxe o Armani e trouxe o perfume para você. Então você, colono, ia dizer, está aqui, R$ 1.000 pelo Armani e pelo perfume. Quanto? Eu, companheiro de comércio, ia perguntar. Quanto? R$ 1.000. Não, colono, R$ 10.000. Pera aí, mas a Espanha me fornece isso tudo a 500 conto. Compre a Espanha. Colono, se você comprar a Espanha, você vai ganhar um presente. E que presente é esse que o colono vai ganhar? Vai conhecer Jesus. Por quê? Você está descumprindo um acordo com a Companhia de Comércio. Logo, você está lesando o rei. E lesa majestade é crime passível de morte. Então, gente, o colono ficava amarrado. O colono, poxa, que bobagem eu fiz. Só posso comprar a Companhia de Comércio e a Companhia de Comércio diz o valor. Lembre-se, Companhia de Comércio, aumentar as receitas portuguesas. Mas vá lá, vamos supor que você dissesse, não, tudo bem, tá bom, eu vou comprar, tá aqui, R$ 10.000 pelo Armani e pelo perfume. E aí eu, Companhia de Comércio, ele perguntar, colono, o que é que você tem para me vender? E aí você dizer, eu tenho 1 tonelada de drogas do sertão. Essa 1 tonelada lhe sai ao valor de 10.000 contos. Ele dizer, quanto? 10.000 contos. Não, colono. Você não leu o contrato? Quem tabela o valor dos produtos sou eu, Companhia de Comércio. E está lá na tabela escrito, 1 tonelada de drogas do sertão custa 1.000 contos. E aí você dizer, mas a Holanda me compra a 15.000. Venda a Holanda? É você vendendo e você conhecendo o divino. Ou seja, gente, a Companhia de Comércio, ela vai limitar a atividade comercial do colono. E ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar as receitas portuguesas. Você já sabe que isso vai dar uma grande bronca aqui no Brasil. E é sobre essa bronca que nós vamos ver na nossa próxima aula. Fera, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até nosso próximo encontro, se Deus quiser.